Boa noite! Começa agora o resumo de notícias desta quinta-feira e você confere aqui os principais destaques do portal Giro.com. E hoje começaremos com o nosso repórter Patrick Guimarães falando sobre o governo federal que reconheceu a situação de emergência em Petrópolis por conta das fortes chuvas neste mês de janeiro. Patrick? Pois é, Enzo, o governo federal reconheceu a situação de emergência decretada pela Prefeitura de Petrópolis no dia 14 de janeiro, após as chuvas que atingiram de forma intensa a cidade no início do ano. Após aí a homologação do estado de emergência, Rubens Bontempo também já deu início a um trâmite junto à Caixa Econômica Federal para que seja disponibilizado o uso de parte do FGTS às pessoas que foram diretamente atingidas. Ele que reuniu aí parte do secretariado do governo que agiu durante o período das chuvas e continua atuando para a recuperação após esses danos. Rubens Bontempo, então, acionou o estado de emergência e a gente lembra que foram 70 famílias atingidas na cidade, sendo estas 37 que tiveram as residências interditadas de forma permanente e 33 que tiveram as casas interditadas de forma provisória, ou seja, elas podem retornar após os reparos serem realizados. O município estimou aí um prejuízo de cerca de 16 milhões de reais. Patrick Guimarães para o resumo de notícias. E as obras no quilombo da Tapera, em Petrópolis, devem ser entregues ainda nesta semana. Gabriel Barbosa traz mais detalhes. É isso aí, Enzo. Olá a você e a todos que estão acompanhando o resumo de notícias nesta quinta-feira, dia 3 de fevereiro. Exatamente. A Prefeitura de Petrópolis emitiu um comunicado alegando que as obras no quilombo da Tapera, aqui da cidade de Petrópolis, localizado no Vale do Cuiabá, as obras devem ser finalizadas nesta semana. A Prefeitura ainda informou que mais de 500 metros de asfalto foram colocados lá no quilombo da Tapera. Além disso, além da entrega do asfalto, houve também um reabastecimento nos sistemas de água e uma drenagem nas candelárias que ficam no quilombo. O quilombo do Tapera é um local importante e histórico do município de Petrópolis e, de acordo com a Prefeitura, será reformado e a sua obra será concluída ainda nesta semana. Ou seja, uma notícia importante, principalmente para os turistas que querem visitar o local e também para os moradores dos arredores do quilombo. Gabriel Barbosa para o resumo de notícias. E agora uma notícia importante para os servidores públicos do estado do Rio, que passarão a receber no terceiro dia útil do mês. Samuel Freitas conta mais para a gente. Os 460 mil servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do estado do Rio de Janeiro passarão a receber seus salários e benefícios no terceiro dia útil do mês seguinte, utilizando recursos do próprio mês que será pago e não mais no 10º dia útil. O novo calendário foi apresentado nesta quarta-feira, dia 2, no Palácio Guanabara, sede da administração fluminense pelo governador Cláudio Castro. De acordo com ele, o salário de janeiro será pago no próximo dia 4 deste mês, excepcionalmente no 4º dia útil. Castro afirmou que o Rio de Janeiro hoje é o melhor pagador da federação e não abre possibilidade de deixar dívidas para as gestões seguintes. Na avaliação do governador fluminense, quanto melhor pagador é o estado, mais concorrentes atraem licitações. Segundo ele, o novo calendário está associado ao aumento da atividade econômica no estado, ao ambiente de negócios que atrai mais investidores, a maior qualificação do estado, a maior arrecadação e também a melhoria do processo de cobrança. E nestes quase 2 anos de pandemia, o álcool em gel se tornou um utensílio indispensável na vida dos brasileiros. Luiz Echevarrieta conta mais sobre esse dia a dia sempre passando álcool em gel nas mãos. Apesar de muito importantes no nosso cotidiano, as mãos são uma significativa moradia de bactérias no nosso corpo humano. E percebemos isso com a pandemia de Covid-19, mesmo depois de 2 anos. Uma pesquisa realizada apontou que mais de 64% dos brasileiros pretendem manter a lavagem das mãos, 50% o uso do álcool em gel, mesmo após o fim da pandemia, e mais de 60% dos brasileiros responderam que vão continuar tomando mais de 2 banhos por dia, independente dos protocolos de saúde. Esses dados foram obtidos por meio de um questionário online respondido por mais de 2.400 pessoas de 4 países: Brasil, México, Colômbia e Argentina. Dados indicam que 43% dos colombianos entrevistados tomam mais de 1 banho por dia e no México apenas 23% tomam mais de uma vez. A principal preocupação de todos os entrevistados é com a higiene básica pós-pandemia de Covid.
Dos que responderam à pesquisa, 73% dos mexicanos manterão hábitos de higiene após a pandemia. 64% dos brasileiros continuarão lavando as mãos regularmente depois de tocar em algo ou alguém. 46% dos argentinos dizem que sempre terão álcool em gel e 41% dos entrevistados evitarão tocar seus narizes e olhos sem ter as mãos limpas no pós-Covid. E agora falando sobre segurança, a Polícia Civil prendeu um acusado de pornografia infantil em Volta Redonda. Patrick Guimarães tem mais detalhes sobre a prisão. Exatamente. Policiais civis da 88DP de Barra de Piraí prenderam em flagrante na quarta-feira um homem de 29 anos de idade acusado de pornografia infantil. Ele que trabalhava como psicólogo em um hospital de Volta Redonda. Os policiais então investigavam uma rede de pedofilia e identificaram que o homem era o responsável por repassar os vídeos contendo relações sexuais com crianças, inclusive com bebês. E existia também vídeos com animais. A gente então lembra aqui que os policiais foram até o hospital em que esse homem trabalhava como psicólogo e prenderam esse autor no momento em que ele ainda atendia aos pacientes. E claro, ele agora vai responder por esses crimes. Patrick Guimarães para o Resumo de Notícias. Continuando falando sobre segurança e prisões, uma ação conjunta prendeu um dos principais traficantes de drogas de Paraíba do Sul. Gabriel Barbosa traz mais informações. Exatamente, Enzo. Olá você e a todos que acompanham o Resumo de Notícias nesta quinta-feira. Exatamente, uma ação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar resultou na prisão de um dos principais traficantes da cidade de Paraíba do Sul, localizada aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Esse traficante acabou sendo preso na segunda-feira, dia 31 de janeiro, por policiais civis e militares. Os policiais civis que pertencem à 107ª Delegacia de Polícia, lá em Paraíba do Sul. Ele foi preso porque contra ele havia sido expedido um mandado de prisão pela Justiça. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição das devidas autoridades. Gabriel Barbosa para o Resumo de Notícias. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira, na região serrana do estado do Rio de Janeiro e no município do Rio. A previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, na região serrana do estado, é de mínima de 18 e máxima de 23 graus, com chuva no período da tarde. No município do Rio, a temperatura deve variar entre 18 e 26 graus, com chuva em alguns momentos isolados durante o dia, já preparando para o fim de semana na capital, que apesar de ter temperaturas altas, também tem previsão de chuvas mais fortes, tanto no sábado quanto no domingo, principalmente na parte da tarde, nos 2 dias. Agora um fato inusitado em uma partida do futebol. Na partida entre Honduras e Estados Unidos, os jogadores da seleção hondurenha tiveram um princípio de hipotermia. Saiba mais detalhes sobre como terminou esse jogo com Luiz Echevarrieta. Olá Enzo, olá a todos que acompanham o Resumo de Notícias dessa quinta-feira, dia 3 de fevereiro. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, pela CONCACAF, os Estados Unidos bateu Honduras por 3-0. Mas o ponto alto dessa partida foi o frio de menos 17 graus no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. A princípio, 2 jogadores de Honduras tiveram hipotermia, ou princípios de hipotermia. O técnico hondurenho veio a público após o jogo se pronunciar. Abre aspas. É difícil, muito complicado. O futebol não é para sofrer. Eu tenho no vestiário todos os rapazes com mal-estar. Há jogadores tomando soro. Não posso analisar os rapazes nesse tipo de ambiente e clima de jogo. Fecha aspas. O próximo jogo de Honduras, pelas eliminatórias, será contra o Panamá, dia 23 de março. E os Estados Unidos faz um clássico contra o México, dia 24. Luiz Echevarrieta, para o Resumo de Notícias. Eu sou Enzo Gabriel e o Resumo de Notícias desta quinta-feira termina aqui. Agradeço sempre a audiência de todos vocês que nos acompanham nas mídias digitais do Grupo Giro e também a quem nos acompanha pela Bem Mais TV. Até a próxima!